Ninguém vai brincar contigo agora. Paz e graça, boa noite, Mas... amados, nesta noite fria. E nós hoje poupamos a lenha. Podia ter aceso o fogão ali, mas meu bichinho, por causa da fumaça, né? Aí tem que fazer um preparo que não dê fumaça para dentro, para não ficar cheirando tudo o ambiente. Mas na próxima vamos fazer aí um foguinho, vamos ficar perto do fogo ali para nos aquecer. Na noite fria, e o inverno nem chegou ainda, né? Só uma amostra grátis aí do como é que vai ser esse nosso sul. Na previsão. Pois bem, estávamos conversando aqui antes de nós abrirmos o canal do Face e também do YouTube, quando nós vamos estar orando por nossos irmãos, por nossos amigos, pelas pessoas que nos acompanham, para que Deus dê muita saúde a todos, muita proteção, muita graça, sabedoria, que Deus cubra com seu Espírito Santo, abra o entendimento das pessoas, das famílias, tome conta dos vossos problemas, vocês coloquem isso aos pés do Senhor, confiem, façam a parte que cabe de cada um, que é ter fé, ter perseverança, buscar, cooperar, orar, ajudar, ser solidário, amar, respeitar. Essa é a parte nossa, né? Trabalhar, orientar e saber ouvir. Bom, hoje nós vamos falar do ser evangélico. Algumas pessoas dizem, eu sou evangélico, porque está dentro de uma denominação cristã, e diz, eu sou evangélico. E muitos, dizendo isso, não conhecem o Evangelho, segundo Cristo. Porque falar que muitos são, mas ser é entender o Evangelho segundo Cristo. Porque nos 4 evangelhos que estão narrados sobre a história resumida da vida de Cristo, o Cristo de Deus, Jesus, o Verbo encarnado, relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, existe consonâncias em alguns, que são sinóticos, e de João, que fala mais algo sobre o amor, sobre a referência da pessoa de Cristo, o verbo, a entrega. Algumas passagens que estão no João não estão nos outros, mas todos eles são fatos que aconteceram, narrados por eles, que presenciaram e que outros falaram juntamente nas cartas, ali que daí vem as cartas paulinas, né, carta de Pedro, as recomendações a Timóteo, a cidade de Filipe, de Colossas, depois as primeiras cartas de João, primeira, segunda e terceira carta, a carta aos Hebreus, e a Judas e Tiago, e assim por diante. E aí, entendendo isso em Cristo, porque o que foi narrado foi segundo o entendimento da vida de Cristo, da boa nova dada quando da ressurreição. Essa é a boa nova, a boa notícia, o Evangelho. E quando algumas pessoas entendem diferentemente daquilo que é anunciado, aí você vai perguntar, realmente existe várias denominações congregacionais com nomes diferentes, com situações diferentes, mas todas essas que eu estou falando dentro da ramificação evangélica, que são os pentecostais, os neopentecostais, ou os carismáticos, ou os das teologia da prosperidade, todos eles se dizem evangélicos. Agora, o Evangelho de Cristo é um só. A interpretação que se tem baseada pelo Espírito Santo é um só. Então, em algumas coisas que tem em alguns lugares,
se fala realmente aquilo que Cristo fez e atuou. Agora, em alguns ambientes, em alguns lugares, o Evangelho não cabe dentro, porque é muito superior ao entendimento do homem que lá relaciona o seu pensamento do Evangelho. Então já o Evangelho deixou de ser segundo Cristo, mas passou a ser segundo o entendimento daquele que está lendo o Evangelho. Então nós vamos fazer aqui um breve relato para que nós todos possamos compreender e andar nesse caminho com Cristo, no caminho da simplicidade, da humanidade, da fraternidade, da solidariedade, do amor e da esperança, de ouvir essa boa notícia e compreendê-la, e não mudar no sentido da operação que há, através dessa mesma graça do Espírito Santo que opera no ouvir e ouvir a palavra de que é anunciada. Aí vem a fé, que a pessoa compreende e crê naquilo que está sendo dito, porque opera, tanto naquele que fala, como naquele que ouve o Evangelho, segundo Cristo, não segundo os autores do Evangelho, não segundo Paulo, que interpreta em suas cartas, nem segundo os outros historiadores teólogos ou filosofias que vieram narrando, ou espíritas que fizeram o segundo Evangelho Allan Kardec. Não, o Evangelho segundo Cristo. E daí eu posso dizer para você, com toda certeza, com convicção daquilo que penso, não que existe aqui um grupo que é santarrão, ou que é fanático, ou que é melhor do que aqueles outros que frequentam outros ambientes ou que estão em uma denominação cristã. E nós não confrontamos isso aí em relação ao pensamento das pessoas que se agrupam e buscam a Deus dentro da sua sinceridade, dentro da sua percepção, dentro do seu entendimento, com o coração pacificado em Cristo. Pois bem, eu vou pedir que o irmão José leia a parte que lhe compete, Filipenses, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Quem opera em nós, pelo ouvir da palavra, por entender ela, ou por ler, essa graça que é um mistério, que entra no coração e no discernimento do ser humano, e aprofunda isto no seu espírito, e há um entendimento com aquele que envia a mensagem, que está relatado no texto sagrado, que não é uma palavra morta, mas vivifica ela no espírito, porque a letra em si ela é morta. Tudo isso vai operando no ser humano, na pessoa que entende, compreende isso, e ele pode ser um doutor, ele pode ser um incauto, um indouto que não frequentou nenhuma escola, mas no entendimento da simplicidade perceber da mesma forma que aquele que é doutorado. E aquele que é doutor não precisa se inchar porque tem mestrado, e nem aquele que é pequeno, quando tem esse discernimento grande, dizer que é mais do que aquele que ainda não entendeu. Porque o Evangelho em si, ele sintetiza o relacionamento entre as pessoas e torna-os de igual maneira perante aquele que está ensinando, que é o Espírito da Graça. E o Espírito da Graça é na comunhão, não para colocar um jugo sobre aquele que não entendeu. E quando não entendido a palavra, poderá ser manipulado por aquele que acha que entende. Mas o que acontece no entendimento de Cristo é de ouvir a voz do bom pastor, que em espírito está naquele que tem a revelação de falar essa mensagem, ouvir a voz do bom pastor naquele que está sendo o emissário dessa palavra, e chamando ele com amor, e a pessoa entendendo e andando após, nesse caminho, nos passos do Evangelho de Cristo. Então, cada vez vai aperfeiçoando a boa obra que iniciou, que é do entendimento da palavra, do tirar-se do lugar que estava, que era um charco de lodo, e colocou agora os pés dele firme na rocha, e tirou a tristeza do seu coração em amargura, e colocou um cântico novo nos seus lábios. Essa é a perfeição da palavra que vai tratando com o ente que está ouvindo e percebendo este Evangelho.
Então, por isso que antes de começar, que o irmão leu Filipenses, que com certeza, que com convicção eu digo que eu deixei de ser evangélico para andar no Evangelho. Aí vocês vão entender e compreender agora na palavra que o irmão vai ler e depois no complemento que eu vou estar lendo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12, 13 e 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Amém. Essa palavra ela não pode ser vaga, porque quando nós falamos um versículo, dentro de um texto, sendo o contexto, ele vem agrupado de vários outros assuntos que já foram narrados por aqui. Paulo, falando na sua primeira carta, emitindo ela a Corinto, a comunidade de Corinto, dizendo que tudo que ele olhava ele podia fazer, mas nem tudo que ele queria fazer ele podia fazer. No entendimento dele, tudo para ele era lícito, ou seja, não haveria condenação nenhuma, mas cabe o homem ter o discernimento de saber o que é bom, o que é ruim, o que agrada, o que desagrada. E aí poderia colocar em questão de ética e de moral, de comportamental dentro da sociedade, que a qual alguém falasse, não, isso aqui não se faz, porque aqui não tem esse costume de fazer. Agora, relacionado ao Evangelho, que é a palavra, que é uma espada de dois fios dos dois lados, dois gumes, que ela entra e ela vai cortando, esmiuçando entre o corpo e a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas, e tirando todo o mal que há encravado dentro do ser, e colocando a operação do Espírito Santo dentro dela, ele vai ter um entendimento que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Cabe ao homem ter o controle, o domínio próprio, que ele fala também em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que o homem deve ter a mansidão, o domínio próprio. E aí tem acompanhamento de outros frutos do Espírito. E aí haja esse entendimento de que esse corpo é mortal, essa matéria é mortal, que o alimento que eu como para manter o meu físico, ou se faço o exercício físico para ter uma boa compostura também do meu físico, e a alimentação que eu cuido do meu corpo, que não como muita gordura, não como muito açúcar, e aí tem um regime balanceado para cuidar do meu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Não coloco ele em escândalo na sociedade, em certos ambientes não dá para ir com alguns trajes, porque há o cuidado com a moral e a ética dentro da sociedade. Então isso, o alimento, que é o que nós comemos, ele é dejetado, ele é eliminado do organismo. Mas a palavra que alimenta o ser, ela permanece nele até o cumprimento da vinda de Cristo, ou o término da sua existência, que o pó há de consumir, mas quando isso será colocado perante o Senhor, esse corpo será imortalizado, incorruptível, na ressurreição, e justificado perante o Senhor por aquilo que deixamos de fazer ou fizermos, sabendo, pior ainda, porque daí se nós ou fizermos e pecando relacionado àquilo que a gente sabe que é errado, a culpa ela é dobrada, diferentemente daquele que, errando, não sabendo que errava. Então, daquele que é dado muito, de muito dele é cobrado. Mas nós vamos complementar agora com mais outro texto, que está em Colossenses, e eu vou ler ele, e fechar este assunto breve, de uma temática simples. Colossenses 2, no capítulo 18, poderia ler todo o texto, mas vou resumir aqui nesses versículos 18 até o 23. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, de culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando
balde inchado na sua carnal compreensão, não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quando aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação de sua própria carne. A pessoa entendeu do seu entendimento a palavra e adotou de abrir um templo, uma congregação. Pelo entendimento que ele teve, agora eu vou ter um grupo de pessoas e a minha doutrina vai ser esta, baseada naquilo que eu entendo do Evangelho. E aí a pessoa que auto se denomina daí evangélico, ele abre aquele espaço e começa a colocar regras, imposições sobre as pessoas, porque existe um estatuto para ser obedecido, e aí eu não tiro essa obrigação. Não, de forma alguma. Agora, que sendo do momento carnal de quem está fazendo isso para o seu bel prazer, ele está saindo da direção do Evangelho de Cristo e colocando julgos sobre as pessoas e dizendo, agora tu não pode tocar naquilo, tu não pode comer aquilo, tu não pode beber isso, tu não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá, aquilo outro, e começa a colocar regras e punições e disciplinas dentro dos seus devotos, daqueles que o seguem. E aí a percepção destes que já estão dentro, a quem eu ouço, a quem eu compreendo, eu agora deixo de entender Cristo no Evangelho e eu passo a ouvir aquele que está me ensinando da maneira que ele entende na sua carne. E ainda diz que é do Espírito. Porque da forma como eu e você entendamos e possamos compreender e ter esse discernimento, que não é por força e nem por violência, a graça que nos é revelada através do Espírito Santo que opera no ser humano, me dá plena liberdade de ir e vir, de comer ou não comer, de tocar ou não tocar, de tomar ou não tomar aquilo que eu acho que me convém. Pois tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, aquele que tem o discernimento de ajudar aquele que não tem isso, para que compreenda isso com amor e reverência à palavra em Cristo, não em mim, que agora deixou de ser Cristo o caminho para chegar a Deus. Agora tem um ente entre a pessoa e Deus, que é um líder denominacional. E aí é para satisfazer a minha própria carne, o meu desejo. Não mais o Evangelho de Cristo. E eu deixei de ser evangélico para ser no Evangelho de Cristo. Mas, como muitos não têm esse discernimento, não compreendem isto, ficai-vos onde vocês estão, come o peixe, deixa o espinho de lado. Há uma comunicação com o Senhor na pessoa de Cristo. E o Senhor, por sua graça e misericórdia, onde estiver um ou dois reunidos no nome dele, ele está ali, porque não tem lugar, não tem ambiente que o Senhor não esteja. Embora que alguns digam e chamam, venham para cá que aqui Deus está, realmente Deus está, mas também está em outro lugar, e está em todos os lugares, está dentro do coração de cada um de nós, e está nos ambientes que você nem imagina que você acha que não está, porque Deus está. Deus se faz presente. Basta chamá-lo, procurá-lo e vai encontrá-lo. Basta clamar que ele vai ouvir. Basta bater que ele vai abrir. Basta pedir que ele vai dar. Então ele é assim, esse espírito que anda e está em todos os lugares, não é patenteado por homem, por mulher, ou por qualquer rei, sacerdote ou governo. Porque esse espírito é livre. E esse que livre é, me libertou e libertou você do jugo da servidão e do pecado.
do jugo da lei, porque a lei foi feita para aqueles que andam errado, não aqueles que estão andando segundo no caminho de Cristo. Porque embora eu falando sobre isto de andar errado, pecador, miserável, cheio de culpa, cheio de erros, eu também sou. Eu quero me referir que quem em Cristo está e andando no caminho, ouvindo a voz do bom pastor, ele vai trilhando esse caminho e não vai errar o seu passo em direção à Nova Canaã. Então esse evangelho em Cristo é que nós devemos andar. Agora, estar em sociedade, estar em reuniões, estar em lugares e ambientes é muito bom e saudável para nós ter relações com as pessoas, para nós comungar com as pessoas, para nós participar da ceia do Senhor em amor e reverência ao Evangelho de Cristo ressurreto. E quando assim compreendemos, existe a pacificação no ambiente, não é só naquele momento que está ali, e quando sai para a rua, os frutos do Espírito o acompanham, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem por onde andar. E não precisa dizer, eu sou evangélico pentecostal, neopentecostal, carismático, e segundo os fundamentos de tais homens e líderes denominacionais. Não, na sua simplicidade, quieto e falando quando necessário, na demonstração daquilo que é oportuno para ajudar alguém que precisa no caminho por onde andar. Exalando o bom perfume de Cristo. Este é o Evangelho segundo Cristo. Livre na graça do amor em verdade. Porque se tudo isso que nós falarmos desde os primórdios, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o mesmo amor que vem resgatar aquele que está nesse primeiro amor em Cristo, que entendeu esse amor. E quem não tiver essa comunhão com o amor não faz parte da mesa da ceia com Cristo, do Evangelho segundo Cristo. Isso é um resumo só para que você entenda que não tem uma placa denominacional que está rotulado, que está patenteando Cristo, ou dizendo que lá se opera isso ou aquilo. E outro dia eu falava para duas pessoas perto de um trailer, dizendo que as pessoas às vezes querem ver o milagre e a operação do poder de Deus em coisas extraordinárias. O fogo descendo do céu, as pessoas cambaleando, caindo, e falando aquele linguajar que é mesmo muitos não entendem, muitos e não há revelação, e profecias carnais, daí diz que está vendo o poder de Deus. E não entendem que o poder de Deus se manifesta dentro do amor e dentro de uma simplicidade não percebida por estes porque querem só barulho. E aí eu posso olhar daqui da terra, onde estou no plano, perto do mar, e olhar meus olhos para trás e ver a serra do mar, lá em cima, no meio da rocha, vertendo uma água, no meio das pedras, ali está o poder de Deus, alimentando a todos nós com água pura. Mas a primeira comunidade que chegou àquela água que nasceu pura, já começa a ser contaminada por nós humanos, que não entendemos que devemos cuidar daquilo que Deus fez, da sua obra pura. E também nós, quando na sua perfeição que fomos, o pecado habita em nós, a amargura e tantas coisas ruins que são colocadas e nos distancia desta graça, desse amor de Deus. Mas uma coisa nos aproxima de Deus, o amor em Cristo. Cristo morrendo na cruz, na sua ressurreição, nos deu esse livre acesso, quebrando e rasgando o véu do sacerdócio, da lei, da religiosidade, quebrando tabus, paradigmas, dando novo entendimento daquilo que sempre existiu, o Cordeiro de Deus, desde o principado e até o fim dos nossos dias. Que a graça e o amor de Deus estejam em vossos corações e que vocês, aqueles que creem, aqueles que querem, aqueles que professam a fé, que possam andar no Evangelho e não ser tão evangélico, porque nós temos muitos evangélicos chatos e Jesus não foi assim. Imitar a Cristo que nem Paulo imitou
é diferente de ser um chato. Uma pessoa que perturba e acha que tem que colocar sobre o outro, tem que ser igual a mim, se não for igual a mim, se não comer o que eu como, se não vestir o que eu visto, se não beber o que eu bebo, não faz aquilo que eu faço, é réu do fogo do inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós, de todos nós, que Deus nos abençoe, nos dê graça e muita sabedoria. Vamos fazer uma oração pelas pessoas que estão em casa, pelos nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão passando dificuldade em relação ao financeiro, aqueles que têm a sua lavoura e que estão esperando brotar para trazer o alimento para casa, aqueles que têm problemas com seus filhos nas drogas, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que tem alguém que está respondendo um processo jurídico, judicial, a todas essas pessoas que estão enfrentando qualquer tipo de circunstância. Nós vamos orar para que Deus abençoe e nos aperfeiçoe na sua graça infinita misericórdia. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos a tua graça, o teu amor, o teu poder em cada vida, em cada lar, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão aqui conosco, os seus familiares, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão trabalhando, que estão descansando, as pessoas que estão voltando do seu local de trabalho, as pessoas que estão indo para o seu trabalho, as pessoas que nesse momento talvez estejam chorando porque alguém está doente, acha que está desenganada, não tem mais solução, aquele filho que saiu de casa e está caído nas drogas, alguém que está preso respondendo o processo, outro que não vê mais oportunidade de emprego, as portas se fecham. Mas nesse momento nós pedimos que o Senhor pacifique os corações, que derrame do seu amor em cada vida, em cada alma, que conforte, que dê fé, que dê esperança, que dê luz, que dê sabedoria, que dê graça, que dê paciência, que dê entendimento. Que o Senhor é não um homem que tá trabalhando de um lado de um balcão, que existe um negócio a ser feito e realizado, que eu devo fazer isso para receber aquilo. Basta crer. Bastamos crer em Cristo, buscar ao Senhor e o Senhor responde a nossa oração e a nossa petição, derramando ao Senhor o seu poder, libertando as pessoas dos seus vícios, dos seus cativos, quebrando as correntes, tirando a amargura, tirando o desengano e dando força, percepção, amor, graça, saúde. A irmã Rose, a todos os irmãos, todos nossos amigos, todas as pessoas que nos acompanham, nossos familiares. A graça e o poder de Deus, a bondade e a misericórdia. E um final de semana abençoado a todos nós. Amém. Amém. Vocês querem completar alguma? Eu estava pensando aqui a respeito disso aí, mas uma coisa assim que pode parecer fora do contexto, mas eu calculo assim. Eu estava me lembrando de Jesus, do compartilhamento que ele falava aos discípulos, né, do que era do Pai dos céus, né, que ele chamava nós ali em João, no capítulo 15, ali no versículo 13, que ele fala que o amigo dá vida pelo amigo. Uhum. E mais adiante ele fala ali que ele diz que não chamávamos nós de servos, que nós não éramos servos, mas que nós éramos amigos porque ele compartilhava o que era do Pai com os discípulos, conosco, hoje, né? E eu vejo essa relação. E aí a gente fica pensando, que foi mencionada sobre a questão de cada igreja tem isso, tem aquilo, uma diferente da outra, e estão se esquecendo da amizade que Jesus colocou nos nossos corações, que é o seu amor, né? E a gente fica vendo e que isso essa coisa que falta, parece assim que fica como é que eu vou dizer, uma dissensão, né? Enquanto era para nós sermos todos amigos, como nós aqui reunidos hoje aqui, né? O irmão Cláudio pregando, falando da palavra de Jesus, e tem certeza que tem pessoas que criticam, que acham que é errado, mas nós estamos aqui compartilhando, quer dizer, é uma amizade, é um amor de Jesus. É a palavra de Deus. É assim como Jesus veio e compartilhou, por que não podemos compartilhar, né? Não podemos falar sem acusar ou sem ser acusado, sei lá.
Eu fiquei pensando nisso, que Jesus